onde Deus coloca a herança do ser vivente. A palavra de Deus é o testamento que leva o homem à vontade do Senhor. Aquele que segue sua vida segundo a palavra de Deus caminha rumo à vida eterna. O Tabernáculo da Fé apresenta a partir de agora o Programa da Fé. De volta à palavra original, com a exposição da palavra do Senhor, através da voz amiga do pastor Samuel Nascimento. No ar, o Programa da Fé. De volta à palavra original. Se eu não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Porém, se eu as faço, e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. São João 10, versículos 37 e 38. Somente crer, somente. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto mais. Depois da luta ganho a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta ganho a coroa, atrás não volto mais. Atrás não volto mais. Atrás não volto. Programa da Fé. De volta à palavra original. A paz de nosso Senhor Jesus seja com todos os nossos irmãos. Ouvintes, o tema de hoje é as características de Deus em sua igreja. Ouvintes, eu separei algumas características de Deus. Características que compõem a sua personalidade. No Salmo 7, versículo 11, está escrito:
Deus é um juiz justo. Então, podemos dizer que Deus é justo. Uma outra característica está em Jeremias 10, versículo 10. Mas o Senhor Deus é a verdade, e Ele mesmo é o Deus vivo. Então Deus é verdadeiro, justo e verdadeiro. E Ele também é santo. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Então, Deus é justo, verdadeiro e santo. E o Senhor Jesus, que tinha a plenitude de Deus, Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus não era uma segunda pessoa de Deus conosco. Era Deus conosco. Inclusive, em São Mateus, capítulo 16, nós encontramos Jesus fazendo uma pergunta: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns diziam que tu és Elias, outros Jeremias, outros João Batista e outros um dos profetas. Sabemos nós que os profetas, vamos dizer, era uma partícula de Deus. E em Jesus estava Deus em plenitude. Então, em Jesus estava características que apareceram nos profetas. Jeremias, João Batista, Elias e assim por diante. Agora ele disse em São João 10, 37 e 38: se eu não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Porém, se eu as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Agora, algo para nos esclarecer. O Espírito Santo é o Pai em Jesus. Porque ele mesmo disse: o Pai que está em mim é quem faz as obras. E esse Espírito Santo seria derramado onde? Em quem? Na igreja. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Assim como as características de Deus estavam em Jesus,
as características de Jesus devem estar na sua igreja. Isto é, justiça, verdade, santidade e mais algo tremendo: a sua imutabilidade. Deus não muda. Malaquias 3, versículo 6. Eu, o Senhor, não mudo. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Portanto, meus ouvintes, onde fica os evangélicos dos nossos dias, acreditando que vão morar no céu? A prostituta não será decepcionada, o ladrão, mas os evangélicos serão decepcionados. É simplesmente uma questão de raciocínio, de bom senso. Nós encontramos na carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Mas como isso acontecerá? Purificando-a com a lavagem da água pela palavra, isto é, pela sã doutrina. A sã doutrina esquecida e profeticamente ela foi dita que ela seria esquecida. Segundo a carta a Timóteo, capítulo 4. Conjuro, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, intes a tempo, fora de tempo, redarguas, exortes, corrijas com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, isto é, pastores, ensinadores, conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Sim. E deste modo, vejam bem, nunca jamais poderão se encaixar
na noiva que será recebida por Jesus Cristo nos ares. Repito, Paulo diz, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, sem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Através do quê? Da lavagem da água pela palavra, isto é, pela mensagem apostólica, pela sã doutrina. Foi por isso que São Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11: Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem e pura a um marido, a saber, a Jesus Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, pela sua astúcia, sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Ouvintes, onde está a sã doutrina? Onde está a mensagem que prepara a igreja para o arrebatamento? A mensagem de hoje não prepara mais uma igreja para o rapto, para o arrebatamento, porque está preparando uma igreja morna, uma igreja que flerta com o mundo, uma igreja que não dá o novo nascimento, uma igreja que Cristo não habita nela. Pelo contrário, ela dá vômito em Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Eu sei as tuas obras, que não és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente, mas assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Está causando vômito em Deus. Mulheres de calça comprida, apertada, mostrando a forma do corpo com a Bíblia debaixo do braço. Que contradição! Quando usa saia, é um pedaço de saia. Que contradição! Quando a palavra que lava a igreja. Primeira carta a Timóteo 2, versículo 9. A mulher se atavia em traje honesto, com pudor, com modéstia. São cabides de brincos e colares. Primeira carta de Pedro 3. Mas se a palavra fosse pregada, a igreja não estaria dando vômito em Deus. Ela estaria alegrando o coração de Deus. Ela tem que ter as características de Deus. O que nós encontramos hoje é o que está na segunda carta de Pedro, capítulo 2,
versículo 21 e 22. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, do verso 20 ao 22. Porque se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo e Salvador, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Porém, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Nunca tiveram o novo nascimento. Sim, as características de Deus nunca mudaram. Deus não pode mudar o seu caráter. Não mais do que um cordeiro pode mudar o seu caráter, ou qualquer outra coisa pode mudar suas características, porque enquanto isso está no original, é original. E se você mudar alguma coisa, então você o tirou do original. Agora, quem é que não está no original hoje? É o homem, é a mulher. Mas o novo nascimento deve trazer o homem e a mulher no original, isto é, filhos e filhas de Deus. É como se você pudesse pegar uma porca, lavá-la, perfumá-la, pôr uma roupinha bonita, mas quando aquela porca fosse solta, ela simplesmente procuraria o espojadouro de lama para rolar na lama, na sujeira. Assim estão hoje o mundo evangélico, não tendo o amor de Deus. Eles amam o mundo, ama as modas mundanas, ama as novelas sujas com seus programas sórdidos, ama torcer para os seus times, mas dão as costas para a palavra, não gostam da verdade. E às vezes encontramos até pessoas que gemem ali dentro, mas não conseguem sair, porque estão mortos. Está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quando eu era um denominacional, eu ouvi a mensagem e eu saí. E eu não consegui ganhá-los para Cristo, o que eu lamentei bastante. Mas conhecendo as Escrituras, eu fui consolado. Desperta, tu que dormes. Eu estava lá, eu estava dormindo, eu fui despertado. Mas quem estava morto não pôde ser despertado. O despertamento é para aqueles que dormem. Desperta, tu que dormes. Eu posso ver São Paulo cheio do Espírito Santo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, com suas lágrimas quentes rolando em seu rosto, a caneta
tinteiro trêmula devido à unção. E ele escreve: Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Jesus Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, sejam corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Senhor meu Deus, que nós possamos acordar. Ó mundo evangélico, desperta para a verdade. Se encha do Espírito Santo, não de uma emoção barata, uma emoção que tem na igreja e que só te leva à regressão para o mundo, amando as coisas do mundo. Mas uma unção causa emoção, sim, mas uma unção que te leva a uma reflexão interna, que te leva a se arrepender dos seus pecados, que te leva a uma santidade, para que então o Espírito Santo possa fazer morada em você e te guiar em toda a verdade, em toda a palavra. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, a minha oração é curta nesse instante. Desperta os que dormem, faça-os levantar dentre os mortos, esclarece-os. Em nome do Senhor Jesus, cura os doentes, liberta os oprimidos, levanta o que está no leito do hospital agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dê paz, dê alegria. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você acabou de ouvir Programa da Fé. De volta à palavra original. Entre em contato com o pastor Samuel Nascimento no número DDD 14 98130 4871 ou no WhatsApp DDD 14 99698 8613. Nos faça uma visita no Tabernáculo da Fé, Rua Rafael Serralvo, número 160, bairro Carajá 2, em Tupã. Cultos, terça-feira, às 19h30 e sábado às 19h30. E no domingo, escola dominical às 8h30 da manhã. Tabernáculo da Fé. De volta à palavra original. Volte a nos ouvir amanhã, neste mesmo horário. Com a fé no Filho de Deus. A fé que vence o mundo. Programa da Fé. De volta à palavra original. Um oferecimento da Igreja Tabernáculo da Fé.